Olá a todos, eu sou o contador de histórias e estou aqui para ajudar você hoje. Sei que você costuma usar este vídeo para pegar no sono. Então, antes de tudo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e conte pra gente de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, acomode-se, respire fundo e relaxe. O portão enferrujado do Hospital Forense Estadual de Millbrook não era trancado havia 15 anos. Ainda assim, precisei fazer força para empurrá-lo. O metal rangeu contra o concreto enquanto eu passava, deixando a lanterna cortar a escuridão de outubro. Folhas mortas estalaram sob as minhas botas, cada passo ecoando na fachada imponente de tijolos que se erguia como um monumento a um sofrimento esquecido. Há meses eu investigava este caso. 23 pacientes que simplesmente desapareceram dos registros de Millbrook entre 1987 e 1991. Seus prontuários tinham sido apagados do banco de dados do estado. A versão oficial alegava erro administrativo, mas a doutora Helena Marsh, ex-psiquiatra-chefe do hospital, entrou em contato comigo 3 semanas atrás com uma história diferente. Antes de poder se explicar, sofreu o que a filha descreveu como colapso mental total. Agora vive em uma clínica particular, 2 estados distante, murmurando sobre arquivos que não se mantêm fechados. A entrada principal fora soldada, mas eu havia feito minha lição de casa. A porta de serviço, na ala leste, permanecia acessível, escondida atrás de uma era que arranhou minha jaqueta. Para minha surpresa, a porta se abriu suave, como se tivesse sido recentemente lubrificada. Por dentro, o ar parado misturava o cheiro de desinfetante industrial com algo orgânico, desagradável, que ardia nos seios da face. A luz da lanterna revelou piso de linóleo amarelado, estufado e rachado. Paredes que um dia foram verdes tinham a cor de hematomas antigos. Eu decorara a planta nos arquivos. O setor administrativo ficava em frente, além das áreas comuns e do posto de segurança. Cada passo ressoava em portas vazias e cantos esquecidos. Primeiro sinal de que algo estava errado surgiu ao passar pela enfermaria. Um quadro de pranchetas pendia da parede. As folhas tremulavam sem vento. Ao iluminar, o movimento cessou. Fiquei imóvel, sentindo o prédio assentar ao meu redor, antes de continuar. O posto de segurança tinha 2 portas pesadas separadas por câmara. As 2 estavam entreabertas, travas eletrônicas mortas. Espremi-me pelo vão, notando os batentes de aço reforçado e as janelinhas de observação. Depois dali, a arquitetura mudava. Paredes mais grossas, tetos baixos, portas com janelas gradeadas. Ali ficavam os pacientes mais perigosos. Pessoas que cometeram crimes violentos sob surto mental. O escritório administrativo ficava ao fim de um corredor, a porta entreaberta. A lanterna revelou arquivos de metal em 3 paredes corroídos. Gavetas abertas e vazias, exceto um armário, intacto, sem ferrugem. Na frente, um plaqueta limpa avisava: registro especial, acesso restrito. A gaveta superior deslizou macia. Pastas Manila perfeitamente alinhadas. Peguei a primeira. Paciente 847C. Marcus Brennan, 15 de setembro de 1989. Foto grampeada. Um homem magro, olhos ocos que pareciam seguir a luz. Relatórios descreviam paranoia crescente. O último registro de 3 de novembro dizia: paciente afirma que a equipe documenta seus pensamentos. Crê que seu histórico está sendo reescrito. Recomendo transferência imediata para a ala de segurança. Máxima. E ali terminava, sem alta, transferência ao óbito. Só silêncio. Quando coloquei a pasta de lado, um som ecoou pelo edifício. Um uivo mecânico vindo de todos os lados. A sirene de evacuação. Parou tão brusco quanto começou. Ouvidos unindo, voltei aos arquivos, mas o nome na aba agora, li a paciente 848C, David Chen,
A foto mostrava um homem asiático, não o caucasiano de minutos atrás. Peguei de novo a primeira pasta. A aba ainda dizia Marcus Brennan, mas dentro havia o retrato de uma mulher de cabelos grisalhos, Patrícia Voss. Apenas o número 847C permanecia. Espalhei várias pastas sobre o armário. Cada vez que desviava o olhar, detalhes mudavam. Nomes, fotos, datas, tudo fluía, exceto os números dos prontuários, fixos como coordenadas no caos. Respirei fundo, tentando racionalizar. Estresse causa alucinações. Iluminação ruim cria ilusões. Mas quando a sirene soou de novo, mais longa, seguida do clique de travas eletrônicas destravando, a ilusão deixou de ser opção. Luzes fluorescentes piscaram no corredor. Reuni as pastas na mochila. Examinaria depois. Ao virar para sair, vi mais uma pasta no fundo da gaveta, mais grossa, aba branca sem nome. Dentro, fotocópia da minha carteira de motorista. Endereço, CPF, contatos de emergência, tudo na mesma caligrafia. Data de internação. Hoje. Motivo. Delírios paranoides. Paciente acredita que registros do hospital estão sendo alterados. A foto era meu crachá, mas com olhos arregalados, ocos, iguais aos dos outros pacientes. Fechei a gaveta com força. Tropecei. Papéis voaram como neve amarela. Ao juntá-los, percebi. Cada página agora trazia meu nome, minha foto, meus dados, repetidos em infinitas variações. Sirenas constantes. Pelas janelas gradeadas, feixes de lanternas avançavam. Corri, mas o corredor havia se transformado num labirinto de portas escancaradas. As paredes eram tapetes de prontuários com meu nome. Passos ecoavam atrás de mim, inexoráveis. Escolhi um corredor ao acaso, testando portas que levavam a salas impossíveis. Cômodos maiores que a planta, quartos curvos. Celas sem saída além da porta por onde entrei, todas forradas de arquivos com o meu nome. Encontrei uma escada. Subi, subindo sem fim. Pernas queimavam, ar cheirava a desinfetante e podridão. No topo, um salão circular sem janelas. Arquivos revestiam as paredes formando um anel perfeito. No centro, uma mesa com máquina de escrever. As teclas batiam sozinhas, cuspindo páginas que se empilhavam no chão. Cada folha era meu prontuário. Datas passadas, presentes, futuras. Sempre eu, sempre paranoico, preso. O teclado parou. Silêncio absoluto. Estendi a mão. Atravessou a máquina como fumaça. Então, compreendi. O prédio não me documentava. Eu alimentava o sistema. Cada passo, cada detalhe era registrado num espaço entre realidade e delírio. Tentei usar o celular. Tela vazia, sem sinal, sem hora, aparelho oco. Memória de como cheguei ali sumia como névoa. Sirenes cessaram. Surgiu novo som. Centenas de lápis escrevendo além das paredes. Abri a mochila. Só páginas em branco. Tentei escrever meu nome. O lápis não marcava. Quando falei em voz alta, nenhum som saiu. Eu virara fantasma da própria investigação. As estantes multiplicavam-se em espiral infinita. Entre colunas de papéis, sombras diligentes arquivavam sem parar. Reconheci rostos das fotos. Quando encarei, desfizeram-se como fumaça. Não sei quanto tempo vaguei. Às vezes, me via de novo no escritório, abrindo pastas que revelavam meus dados. Outras do lado de fora, olhando para as janelas que agora brilhavam. E sempre a certeza crescente. Eu não investigava pacientes desaparecidos. Eu era o paciente desaparecido. Sempre fui, sempre serei. Agora sentado no que pode ser meu apartamento ou um cenário perfeito, digito estas linhas. Pergunto-me se virarão só mais uma página no meu registro permanente. O cursor pisca, esperando que continue, mas já não sei qual história devo contar. Lá fora, se é que há fora, vejo a silhueta do hospital contra o céu pálido da madrugada.
luzes acesas, arquivos infinitos preenchidos com variações da mesma narrativa. A do homem que pensou documentar outros e descobriu ser ele o documentado. As sirenes de evacuação soam de novo. História 3A, loja de antiguidades de Dona Celeste, ficava espremida entre um açougue vazio e uma papelaria fechada. A vitrine exibia bonecas de porcelana, relógios parados e, no centro, um espelho de moldura dourada que parecia pulsar sob a poeira. Entrei atraído por ele, sentindo o sino da porta vibrar como lamento. Dona Celeste surgiu de trás do balcão. Pequena, olhos azul água. Disse que o espelho fora resgatado de um hotel incendiado em 1924 e que ninguém conseguia mantê-lo em casa por mais de 3 noites. Ri, pensando em superstição barata, e comprei o objeto. Barganha de fim de tarde. Em meu apartamento, encostei o espelho na parede do quarto. A moldura, antes opaca, brilhou com a luz fraca do abajur. Quando me virei para sair, notei algo. No reflexo, havia uma segunda porta atrás de mim, estreita, que não existia no mundo real. Aproximei-me. No vidro, a porta se abriu devagar, revelando um corredor cinza sem fim. Senti cheiro de fumaça antiga, madeira queimada. Afastei-me, coração disparado. Pisquei. O quarto normal voltou. A porta sumira. Na primeira noite, sonhos de corredores em chamas e passos ecoando em madeira úmida. Acordei suando, o espelho coberto por fina fuligem. Limpei, mas a fuligem reapareceu ao virar as costas. Segunda noite. Acordei às 3h17 com 3 batidas secas. A madeira da moldura estava quente, como se o fogo ainda ardesse por dentro. No reflexo, a porta voltou, agora entreaberta. Uma mão negra segurava o batente. Dei um passo, a mão recolheu-se e porta fechou. Minha respiração embaçou o vidro de dentro para fora. Terceira noite. Decidi cobrir o espelho. Enquanto prendia o lençol, vi algo movendo-se atrás de mim. Não no quarto, só no reflexo. Um vulto atravessou a porta invisível, aproximando-se em silêncio. Tapei o espelho, preguei tábuas por cima. O quarto cheirava a fumaça. Às 4h23, acordei com estalo de madeira. As tábuas estavam rachadas de dentro para fora. O lençol ardia em brasas sem chama. Pelo buraco, vi o corredor cinza, agora próximo. Passos arrastados, depois uma voz sussurrada. Volte para o quarto 217. Peguei o espelho, desci correndo 4 lances de escada e larguei-o na caçamba do prédio. As chamas refletidas iluminaram o beco por um segundo, antes de se apagarem. Voltei ao apartamento exausto, certo de ter terminado. Mas esta manhã, a moldura dourada está novamente encostada à parede. Fuligem espalhada no chão. O espelho traz, inscrito em condensação, 4ª noite. Hoje à noite, se a porta abrir de novo, talvez não haja mais espelhos onde me esconder. História 4. Na estação subterrânea de Marfim, os trens pararam de circular em 1986, depois de um desabamento que matou 42 pessoas. Mesmo assim, todo dia 13 de cada mês, às 23h13, um trem fantasma é ouvido passando pelos trilhos selados. Lenda urbana, diziam. Eu quis conferir. Cheguei às 22h50. A plataforma abandonada estava iluminada apenas por lâmpadas de emergência piscando, alimentadas, sabe-se lá, por que gerador. Grafites recobriam as paredes úmidas, mas o letreiro antigo ainda exibia horários desbotados. Ventos gelados sopravam do túnel, bloqueado por concreto rachado. Às 23h11, a estação vibrou levemente, como se um trem se aproximasse. O ar cheirou a ozônio. Às 23h13 em ponto, ouvi o guincho metálico de rodas sobre trilhos, embora não houvesse trilhos livres. Das sombras surgiu um vagão antigo, translúcido, luzes internas pálidas. Parou onde antes era a linha verde, portas escorregando abertas. Dentro, passageiros de paletó, vestidos fora de moda, sentados imóveis.
Todos usavam máscaras cirúrgicas cinzentas. Estranho para 1986. Uma mulher me fitou sem olhos visíveis. Ainda assim senti o olhar. Pela janela, vi meu próprio reflexo usar a mesma máscara. Um alto-falante inexistente anunciou: próxima. Parada. Superfície. Parecia convite. Dei um passo. O ar ficou pesado, ouvidos unindo. Notei então algo no chão. Jornais velhos espalhados com manchetes de 1986 sobre um vírus desconhecido que exigia máscaras em lugares fechados. A epidemia fora abafada, a estação fechada às pressas. Quando recuei, as portas rangeram e o trem começou a andar para trás. As luzes dos vagões apagavam-se uma a uma, revelando silhuetas que se levantavam. No último lampejo, vi todos os passageiros com faces em carne viva por baixo das máscaras, como se estas houvessem segurado o contágio e apodrecido o resto. O trem deslizou para as trevas e o silêncio retornou. Olhei o relógio, 23h14. O letreiro piscou, agora exibindo apenas a palavra embarque. Traço de trilho de aço apareceu sob a camada de cimento, como se algo o estivesse corroendo de dentro. Subi correndo as escadas rolantes paradas. Quando alcancei a rua, a cidade estava vazia. As luzes dos prédios apagadas. Cheiro de ozônio ainda no ar. Ao longe, ouvi sirenes antigas, retorno de um passado que não deveria existir. Hoje é dia 12. Amanhã, às 23h13, a estação abrirá de novo. E desta vez, sinto que o trem não chegará vazio. História 5. Ar noturno cortava minha jaqueta como água gelada enquanto eu pedalava pelo distrito fabril abandonado. O farol da bicicleta desenhava um cone pálido entre fileiras de casas operárias condenadas, erguendo-se contra o céu feito dentes quebrados. Desde o acidente, eu não dormia. Essas expedições noturnas tornaram-se minha terapia silenciosa. Na terceira casa da rua, algo destoava. Degraus ainda inteiros, janelas sem estilhaços, jardim aparado. A porta entreaberta. Empurrei-a. O rangido ecoou pela sala vazia. Por dentro, o cheiro não era de mofo, mas de cera de abelha e carne assada, como num jantar de domingo. Uma mesa de jantar impecável ocupava o centro. Toalha engomada, louça fina, cristais cintilando, travessas fumegantes. Minhas mãos tremiam. Nem fios de luz elétrica chegavam ali, porém as velas ardiam. Quando toquei uma colher de prata, todas as janelas do quarteirão bateram de uma vez, como se a noite engolisse o quarteirão inteiro. A porta atrás de mim fechou-se. A mesa continuava posta, mas a comida agora borbulhava devagar, espessa demais para ser molho. Meu fôlego condensou-se. No ar frio, formando palavras nítidas: sente-se. Outra nuvem de vapor: espera. Tentei girar a maçaneta. Inútil. Da cozinha veio o som de água correndo, embora o cano ali não existisse há décadas. Quando olhei de novo para a mesa, as travessas tremiam. No centro, o assado pulsava, levantando a tampa de prata a cada batida. Senti fome, uma fome profunda, como se não comesse há semanas. Mas ao erguer a tampa, vi apenas escuridão líquida, refletindo meu rosto distorcido. O relógio de pé na sala, que eu jurava não ter visto, soou meia-noite. A mesa inteira rearranjou-se sozinha, talheres deslizando para um novo lugar, copos girando, como se mãos invisíveis preparassem tudo outra vez. O ar gelado dizia: em nuvens de vapor, escolha. E depois: fique ou vá. Corri. A porta abriu-se, agora sem resistência. Do lado de fora, todas as casas da rua exibiam luzes nas janelas e mesas idênticas, vazias, à espera. Quando subi na bicicleta, vi silhuetas sentadas em cadeiras que antes estavam vazias, eretas, encarando o nada ou encarando a próxima visita. De madrugada, em meu apartamento, ainda sinto o aroma de cera quente. No espelho do corredor, há
Névoa do Chuveiro escreveu hoje cedo: não se atrase para o jantar. Esta noite, se eu ouvir talheres em algum lugar da cidade adormecida, temo que minhas pernas pedalarão sozinhas de volta àquela rua. História 6. Pensei que fosse apenas o vento quando ouvi pela primeira vez. O Atlântico batia enfurecido contra o rochedo em que a mansão Blackwood se equilibrava, e o som parecia surgir dos canos enferrujados. Dirigi 3 horas até aquela costa do Maine para registrar fenômenos acústicos em ruínas antigas. O que encontrei foi algo vivo no silêncio. Na segunda noite, despertei às 2h47 com o som de água pressurizada correndo pelos encanamentos. Impossível, pois o abastecimento fora cortado há décadas. Segui o ruído até a cozinha. As paredes vibravam sob meus dedos, emitindo um zumbido que aos poucos virou canto coral. Gravei tudo. Ao amanhecer, reproduzi a faixa. Vozes sem palavras, harmonias frias que pareciam conhecer meu nome. Na terceira noite, espalhei microfones por todos os cômodos. Exatamente às 2h47, o fluxo de água começou, descendo do sótão até o porão, como se a casa inteira respirasse. Depois vieram as vozes, claras, múltiplas, narrando meus passos em tempo real. David está no corredor agora. Ele ajusta o gravador, respira mais rápido. No instante em que tentava negar, uma voz solitária sussurrou bem perto do meu ouvido: escuta-nos. Corri ao estúdio improvisado. Todos os monitores piscavam, captando frequências acima e do audível. Mas os cabos não estavam conectados. A casa transmitia direto ao equipamento. Então, algo mudou nas vozes. Passaram a discutir entre si, debatendo qual seria a melhor ressonância para me integrar. Portas fecharam-se. Molduras deformaram-se como costelas contraindo-se. No porão, tubos metálicos exalavam vapor gelado e cada coluna de ar continha fragmentos daquele canto. Pressionei um microfone contra a parede. Batimentos cardíacos. Não os meus, não humanos. A Blackwood pulsava. Quando tentei sair, a porta principal havia se fundido à moldura lisa como pedra. As vozes, agora acima de mim, começaram a cantar a uma só boca, um lábio enorme feito de tábuas e tijolos. Fica, ouve, aprende a canção, que sustenta o mar. Desmaiei. Ao acordar, manhã fria, encontrei-me do lado de fora, gravadores desligados, arquivos vazios. Nada, exceto o eco daquela harmonia vibrando dentro dos tímpanos. Faz 3 semanas. No campus, meus microfones captam. Às vezes, um leve murmúrio vindo das paredes do laboratório. Intervalos de 2h47 entre si. Ontem, na curva do corredor, a saída de ar sussurrou: pronto para voltar e cantar conosco? Apaguei a mensagem, mas o som permaneceu, gravado onde nenhum ruído devia alcançar. Sei que o oceano continua batendo no rochedo e que a mansão aguarda alguém que a escute por inteiro. Sei também que qualquer noite dessas pegarei o carro novamente, sem lembrar da decisão, guiado pelo coro de vozes que aprenderam a usar meu próprio ritmo cardíaco como compasso. História 7U. Gosto metálico do cansaço recobria minha língua quando Marcos e eu alcançamos o último esporão rochoso da trilha proibida. O suor nos olhos borrava a Serra do Mar num aguarelado de verdes e cinzas, mas o que nos prendeu a atenção não foi a vista, foi a ossada de um teleférico que jamais constara em mapas ou guias. Torres enferrujadas perfuravam o céu feito vértebras expostas, e polias gigantes gemiam, virando sozinhas ao vento serrano, apesar de não haver mais cabos. O Estação Casa, um barracão de metal ondulado, escorava-se contra um penhasco. Tiago, que viera atrás tirando fotos, encontrou a porta do galpão emperrada. Enquanto ele lutava com as dobradiças, avistei algo preso no aro principal da maior roldana, um volume de couro,
marrom escuro, do tamanho de um caderno, universitário. Subi pela escada corroída, cada degrau chorando ferrugem, até arrancar o objeto, um diário, ainda quente, como se tivesse passado a tarde sob sol e não sob neblina granítica. De volta ao chão, abrimos na primeira página legível. Entradas. Datilografadas começavam em 1964, assinadas Encarregado Santos. As anotações descreviam cabines sem cabo, que partiam todas as noites, transportando romances de tempo e memórias. Metáforas, supusemos. Mas conforme folheamos, as datas piraram. 1981, 1999, 2017. Até que a última página trazia o dia de hoje, com a hora exata da nossa chegada. Ela narrava em detalhes o palavrão que Marcos soltara, o claque da câmera de Tiago, o arrepio que eu tentava disfarçar. O chão tremeu. As polias que já giravam aceleraram num giro surdo. Então, do nada, materializaram-se cabines retangulares, vítreas, boiando pelo vazio entre as torres, sem fio, sem trilho, sem nada. Uma delas pousou bem diante de nós com um suspiro pneumático. A placa verde petróleo na porta mostrava uma rota inexistente e abaixo a mesma hora que o diário registrara para daqui a 20 minutos. Marcos, curioso até a insanidade, entrou. O interior brilhava num fosforescer leitoso. As janelas exibiam um nevoeiro de estrelas, não o vale. Tentei segurá-lo, mas outra cabine tocou o solo atrás de mim, idêntica, mas com o meu nome gravado na placa. Senti o diário esquentar na mochila. Quando o abri, agora os parágrafos mudavam sozinhos, descrevendo meus pensamentos enquanto eu os tinha. Os cabos invisíveis uniam. Ao erguer a cabeça, notei silhuetas dentro das cabines já suspensas sobre nós. Sombras de gente que talvez tivesse lido esse mesmo livro décadas atrás. E vindas do nada, vozes compassadas estalaram como alto-falantes estragados. Todas as partidas acontecem, todos os retornos se completam. Tiago gritou. Ele pegara outra cópia do diário caída perto da torre, e nela havia fotos nossas. Algumas tiradas segundos antes, outras mostrando um futuro em que usávamos uniformes de funcionários, recebendo novos aventureiros. As portas se fecharam lentamente com um sopro quente. A cabine de Marcos começou a subir. Ele batia no vidro, primeiro excitado, depois apavorado, até o metal ficar translúcido e revelar só a noite alcatifada de estrelas. A minha ainda me esperava, portas entreabertas, bancos forrados de couro que pulsavam como se contivessem batimentos próprios. Então compreendi, não era transporte, era transformação. A montanha não movia pessoas, reescrevia-as, por isso não havia cabos. O trajeto era para dentro, não para fora. Senti a placa esverdear sob a mão, marcando o horário derradeiro. Quando ergui o diário pela última vez, as linhas diziam: o relógio não tem ponteiros aqui, só portas, e todas já se abriram. Atrás de mim, passos deixavam marcas que não existiam segundos antes. Na frente, o vento gelado dentro da cabine cheirava a futuro destilado. Dei meio passo, talvez menos. O resto eu não lembro. Sei apenas que, às vezes, ao longe, um turista conta ter visto cabines fantasmagóricas cruzando o céu da Serra do Mar. E que, em certas noites, o diário reaparece preso na roldana, página em branco, esperando a próxima história para preencher-se sozinha. História. 8 aos faróis do carro cavavam um túnel pálido na névoa espessa da Highway 1, quando Sarah adormeceu encostada ao vidro. A costa do Pacífico ficava em algum lugar além daquela muralha cinza. No rádio, apenas estática. Devia ter escolhido a rota pelo interior, pensei, mas a promessa de chegar mais rápido me atraíra para a orla. Então os vi. 2 pontos luminosos adiante, a uns 200 metros, pairando na estrada como olhos de vidro. Abafei o pedal.
As silhuetas se revelaram: um homem de terno escuro, gravata fina, e uma mulher num vestido anos 60, rodado, impecável. Ficaram imóveis, bloqueando as duas faixas. Parei a 20 passos. Seus rostos refletiam os faróis como espelhos líquidos. Não piscavam. O rádio guinchou, rompendo o silêncio. Vozes distantes sussurravam em coro: "Volte para a festa." Ajustei o volume, som inútil, e buzinei. Nada. A mulher deu um passo, quebrando a imobilidade com um movimento de marionete. O homem virou a cabeça num estalo seco. Meti o carro pelo acostamento pedregoso, as rodas agarrando terra solta. Quando ultrapassei, ambos acompanharam nossa passagem sem mover os corpos. Só os pescoços, torcendo-se além do natural. O rádio morreu. Sarah continuou dormindo. Quilômetros adiante, os faróis de rua foram se apagando um a um atrás de Deuce. Nós, como se a escuridão nos perseguisse. O painel enlouqueceu. Velocímetro marcava 40 km/h. Odômetro rodava para trás. O ponteiro do combustível mergulhou além do vazio. Sarah murmurou algo e abriu os olhos, mas não era a voz dela. "Eles dançam tão felizes", disse puxando o trinco da porta. Luzes amarelas surgiram na névoa, centenas, revelando um salão ao ar livre, onde casais em trajes de gala valsavam sem som. Música de Big Band irrompeu no rádio, mesmo desligado. Os dançarinos acenavam, sorrindo largo demais, convidando-nos. Segurei a porta. Acelerei. Contudo, parecia que avançávamos em mel cristalizado, e as luzes vinham junto. O coro no rádio entoava refrões sobre recomeçar o tempo, consertar escolhas, nunca mais sofrer. Sarah, transfigurada, sussurrou: "Por que insistir em seguir em frente, se podemos voltar?" Girei o volante para longe das luzes. Por um instante tudo escureceu. Nenhuma estrada, nenhum painel. Até que, súbito, o carro despontou em asfalto seco sob o nascer do sol. O velocímetro lia 60 km/h. Gasolina meia tampa. Sarah dormia outra vez, respirando tranquila. Parei num acostamento claro. O GPS acusava a rota normal, como se a noite não existisse. Mas, na lataria, poeira salgada desenhava marcas de mão alongadas. E quando sintonizei qualquer estação, entre canções normais, se intrometia um sussurro em conjunto. A festa continua. Estamos esperando. Guardei isso como advertência. Ainda assim, às vezes, quando dirijo solitário pela costa e a neblina sobe do mar, sinto uma vontade quase física de desligar os faróis, reduzir a marcha e procurar aquelas luzes, porque talvez, só talvez, ali dentro a vida pareça menos árdua. O passado volte a ser promessa e o futuro pare de doer. Mas continuo acelerando. Cada quilômetro um lembrete de que a estrada só segue num sentido e de que certas festas, por mais sedutoras, podem durar para sempre. E esse para sempre não necessariamente é vida. História 9A Luz Âmbar. Do fim da tarde vacilava sobre as vinhas abandonadas quando ouvi o primeiro sussurro de vento passar pelas folhas secas. Ali, no Alto Douro, o ar costuma cheirar a uva e xisto, mas naquela tarde havia algo diferente, um perfume enganosamente doce, quase como mosto fresco, que não deveria existir numa quinta abandonada desde a década de 1970. Meu nome é David Marsh e há mais de 20 anos percorro o mundo fotografando vinhedos esquecidos. A Quinta da Sombra era o último ponto da minha jornada pelo vale. O portão, de ferro ainda firme, rangia como um violoncelo desafinado enquanto eu o empurrava. Por trás, o casarão principal erguia-se coberto de vinha virgem, janelas escuras como olhos sem pálpebra. Antes mesmo de montar o tripé, vi, ou pensei ver, uma silhueta no segundo andar, na antiga galeria. Um único instante. O vulto recuou e se dissolveu no escuro, deixando apenas o reflexo avermelhado do sol nos vidros partidos. Respirei fundo. Convenci-me de que fora ilusão de lente e segui para o porão,
onde, segundo antigos registros, permaneciam as maiores pipas de carvalho da região. A porta arqueada do lagar cedeu fácil demais. Lá dentro, o frio era de outro mundo, apesar do calor de outubro. As paredes suavam, como se a pedra ainda respirasse. Dirigi o flash para o corredor abobadado. Fileiras de tonéis colossais alinhavam-se em reverência silenciosa. Seus arcos metálicos estavam enferrujados, mas as rolhas, curiosamente, pareciam novas, de cortiça fresca, sem rachaduras. Toquei uma delas, sentia quente, pulsando levemente, quase viva. E então aconteceu. Um fino fio de vapor emergiu da junção da madeira, reunindo-se no ar frio como bafo de cavalo. Ele subiu, se contorceu e adquiriu contornos de braço, de torso, de casal. Em poucos segundos, dezenas de figuras gasosas bailavam na nave subterrânea, rodopiando em silêncio. Uma valsa sem música. O clarão do meu flash disparou sozinho, estourando numa sequência frenética que me cegou. Quando a luz voltou ao normal, as pessoas estavam mais próximas. Mesmo translúcidas, vestiam trajes elegantes, casacas de veludo, vestidos com anáguas rendadas. Ninguém tinha rosto, apenas um vazio leitoso onde deveriam existir olhos e sorrisos. Um par de mãos nebulosas ergueu-se em convite, pedindo que eu entrasse na dança. Lutei contra o pânico e corri para a escada de serviço, subindo 2 andares até a antiga cozinha. Lá, encontrei o coração da assombração. Uma longa mesa posta para 20 pessoas, talheres de prata alinhados como soldados. No centro, 12 cálices de cristal lotados de um vinho escuro que borbulhava devagar, soltando o mesmo vapor doce do porão. Cada taça trazia, gravado, um nome da família que abandonara a casa. E numa das pontas, meu próprio nome, entalhado com perfeição impossível. Senti o chão vibrar, como se alguém tocasse uma clave baixa de órgão sob meus pés. O barulho subiu pelas paredes, converteu-se em música, uma melodia lamuriosa, mas linda, como se cordas antigas fossem afinadas após décadas de silêncio. As portas se fecharam, a temperatura despencou e as chamas de velas invisíveis surgiram, projetando sombras dançantes nas paredes. Ali percebi, a quinta não estava vazia, ela estava em quarentena, guardando uma celebração interrompida há 50 anos. A casa queria retomar o baile, concluir o brinde que a tragédia de 1974 interrompera. E queria convidados vivos para selar o ritual. Meus dedos, contra a vontade, fecharam-se ao redor da haste do cálice com o meu nome. O líquido espesso agitava-se, exalando aroma de amora madura, misturado a algo metálico. No reflexo avermelhado, vi meus olhos ficarem fundos, como se a taça sugasse minhas feições. Forcei o braço a largar, mas não consegui. Atrás de mim, cadeiras rangiam enquanto os dançarinos vaporosos se acomodavam à mesa, aguardando o anfitrião servir-lhes o primeiro gole. Num impulso, ergui a câmera ainda pendurada no pescoço e a lancei contra a vidraça mais próxima. O estilhaço abriu-me caminho para a noite. Saltar do segundo andar quase me quebrou o tornozelo, mas a dor foi real. E real era a grama úmida sob minhas mãos, o luar, o cheiro áspero do xisto. Corri rumo ao portão, sentindo atrás de mim a música minguar, como se a distância lhe drenasse as forças. Dias depois, revelei o filme. Nas fotos do porão, as figuras estavam lá, definidas, quase sólidas. Nas da cozinha, vi todos os 20 lugares ocupados por pessoas de carne, corados, sorrindo, e eu na cabeceira, taça erguida, olhos vazios. Queimaria os negativos se eles o queimassem, mas eles apenas encolhem e escurecem, jamais viram cinza. Guardo-os numa caixa trancada e juro que, nas madrugadas de trovoada, ouço dentro dela o tilintar de cristais e o suspiro carpado de um violino antigo pedindo que eu volte. Talvez um dia eu volte, quando a memória ficar tão turva que eu confunda saudade com convite.
História 10A. Rodovia estadual se estendia como uma fita cinzenta sob o luar pálido, cercada por campos de milho que balançavam em uníssono, sussurrando promessas que jamais deveriam ser ouvidas. Meu aplicativo de entregas jurava que havia uma cidade adiante, New Covenant, 200 quilômetros além de qualquer ponto de referência que eu conhecesse, e pagaria em dobro pela rota noturna. Com o aluguel atrasado e o tanque quase vazio, aceitei sem pensar. Logo percebi que o GPS havia parado de atualizar. A setinha azul girava em círculo na tela, perdida como eu. Ainda assim, continuei. Não havia retorno, nem acostamento. Só aquele oceano vegetal que se fechava atrás do furgão, como cortinas de teatro. O relógio marcava 23h47, quando o primeiro lampejo apareceu. Um arco de luzes suaves, cor de vela, pairando onde não deveria haver nada. Ao cruzar o portal, se é que posso chamar assim, o mundo pareceu mudar de densidade. Os pneus passaram do asfalto irregular para um pavimento impecável, sem vibração. Aos lados brotaram postes de iluminação antigos, feitos de ferro forjado, cada um sustentando lanternas que exalavam brilho âmbar, luz suficiente para ver, mas não para se sentir seguro. Casas geminadas surgiram, todas pintadas no mesmo tom creme, varandas silenciosas com cadeiras de balanço vazias. A rua chamava-se Esperança, segundo uma placa que brilhava limpa demais para uma via sem registros. Parecia cenário de comercial de margarina, exceto pela ausência total de movimento. Nenhum cachorro, nenhum grilo, nenhuma televisão distante. Só o motor do furgão, abafado como se temesse perturbar alguém. Quando estacionei diante do número 14, casa da senhora Adelaide Monteiro, pelo menos constava assim no aplicativo, percebi algo que me fez gelar. A porta já estava entreaberta e, na soleira, descansava um jarro de cerâmica branco, de pescoço estreito, soltando vapor perfumado. Em giz, escrito à mão, uma única palavra: Derek, meu nome. Tentei o protocolo normal, bati palmas, anunciei-me. Nada. O vapor que se erguia do jarro tinha cheiro doce, de baunilha misturada a leite morno. Deixei a sacola de mantimentos ao lado e recuei. Ao voltar-me para o furgão, vi pelos retrovisores que outras casas exibiam o mesmo presente fumegante, todos mirando minha direção, como se cada jarro me acompanhasse com um olhar invisível. Respirei fundo 3 vezes e segui. Para a segunda entrega, no trajeto, notei que os postes se apagavam atrás de mim, um por vez, mergulhando a rua anterior numa escuridão tão densa que parecia sugar o ar. A cada quadra vencida, o silêncio ficava mais pesado, até que passei a ouvir apenas meu coração e o zunido baixo do alternador do carro. Na quinta casa, o vento, ou algo parecido, trouxe um som estranho, vozes sem palavras, um coro de vogais que subia e descia formando ondas de melodia sem sentido. Parei no meio da rua, faróis acesos, tentando localizar a origem. Foi quando vi as sombras. Talvez fosse o milho sacudido pela brisa. Talvez fosse a luz vacilante das lanternas. Mas as silhuetas que dançavam entre os lampiões, altas, delgadas, sem rosto, ficaram nítidas demais para serem ilusões. Moviam-se como se fossem feitas de fumaça compacta, contornando cada jarro deixado na calçada, tocando-o com dedos longos para avivar o vapor. Apertei o acelerador. O velocímetro subiu, mas a sensação de velocidade não mudou. O cenário simplesmente deslizava ao meu redor, como se eu estivesse parado numa esteira de realidade projetada. Finalmente, o sistema de navegação do painel piscou uma última instrução antes de apagar de vez: siga as vozes. E foi exatamente o que acabei fazendo. O centro comunitário ficava numa praça circular, cercado por arbustos meticulosamente podados. Todas as janelas brilhavam, e pelas cortinas translúcidas eu vislumbrei pessoas, ou algo parecido,
movendo-se em fileiras, braços erguidos num ritmo lento. Desci do carro. A porta dupla abriu-se sozinha, libertando a canção que eu ouvira de longe. Não era alto, mas preenchia cada célula do corpo, como um sussurro simultâneo dentro e fora dos ossos. O salão era amplo. Fileiras de bancos davam para um estrado modesto, onde se alinhavam 12 jarros idênticos aos da rua, vazios, porém cintilantes. 40 figuras compunham a plateia. Vestiam roupas comuns, jeans, suéteres, vestidos simples, mas seus rostos eram lisos. Apenas pele lisa onde olhos, nariz e boca deveriam estar. Mesmo assim, eu sentia que me olhavam. Na parede posterior, um crucifixo de madeira sem Cristo, apenas a cruz nua, iluminada por cima. Uma senhora virou lentamente. Diferenciava-se dos demais por usar óculos antigos, de aro dourado, que não tocavam feição alguma. Ainda assim, ela enxergava. A voz que emergiu não veio de lábios e sim de toda a sala. Derek, volte o que levou. Expliquei, gaguejando, que não tinha levado nada. Eu era apenas o entregador. Entretanto, minhas palavras ecoaram vazias no vasto espaço, e o coro respondeu num uníssono suave. Tudo o que chega a New Covenant pertence a New Covenant. Os jarros no palco começaram a tremer. Um a um, ergueram-se alguns centímetros, guiados por mãos invisíveis, e viraram-se na minha direção. Do interior de cada um, brotou um filete de líquido branco que subiu, desafiando a gravidade, unindo-se ao centro do palco como num chafariz inverso. A substância formou uma esfera leitosa, pulsante, maior a cada segundo. Dentro dela, sombras giravam, contornando-se em espirais que sugeriam rostos recém-nascidos, ávidos, famintos. Corri. A porta, ainda aberta, parecia distante como o horizonte. Atrás de mim, os bancos rangiam. As figuras sem rosto erguiam-se em harmonia, formando duas colunas laterais. Ao cruzar entre elas, senti a temperatura despencar. O leite que respingava no piso fumegava de frio, não de calor. O vento da noite me atingiu, mas a canção continuou dentro da minha cabeça, como se os coros tivessem se instalado ali. Entrei no furgão, engatei ré, dei meia volta atropelando jarros que explodiram em neblina doce. As lanternas da cidade apagavam-se em cascata, porém o luar parecia suficiente para guiar-me até o arco de entrada. Quando ultrapassei aquele limiar invisível, os faróis iluminaram novamente milho dos dois lados. Milho de verdade, balançando ao sabor de um vento natural, mundano. Olhei o espelho e vi apenas a noite vazia. New Covenant desaparecera como sonho que evapora ao despertar. 3 semanas mais tarde, encontrei um jarro de cerâmica na porta do meu apartamento em Porto Alegre. Estava vazio e frio, mas meu nome, Derek, permanecia ali, escrito em giz que não manchava a pele. Desde então, a cada quinta-feira à noite surge outro, sempre impecável, sempre apontando o bico para o norte, como um lembrete de que a rota ainda existe e que mais cedo ou mais tarde alguém precisará completar a entrega que ficou pendente. Durmo pouco. Quando fecho os olhos, ouço o coral sem língua cantando além dos campos e sinto o aroma de leite morno invadir o quarto, convidando-me a voltar à estrada. História 11A ponte de concreto sobre o rio Jaraguá há muito perdeu sua utilidade. O asfalto que antes a conectava às margens desapareceu com a expansão de um novo anel viário. Mas a estrutura ficou ali, isolada, como uma vértebra arrancada de uma coluna. Quase ninguém lembrava que um dia aquela ponte levara famílias inteiras a pesquipagues, romarias e bailes de interior. Eu lembrava. E justamente por isso resolvi voltar ali, 30 anos depois, numa madrugada de segunda-feira, em que o céu ameaçava chuva sem decidir se chovia. Meu objetivo oficial era filmar o voo de guarás, que, segundo biólogos da região, vinham adotando as ilhas de vegetação que brotaram sob as vigas de sustentação.
O objetivo real, porém, ninguém sabia. Ninguém além de mim e da sensação persistente que me acordava às 10h às 11h todas as noites desde março. A certeza de que a ponte estava esperando por mim. Havia algo de não resolvido naquelas vigas, algo que ficou suspenso no ar úmido do verão de 1994, quando meu irmão gêmeo, Ícaro, caiu dali e nunca foi encontrado. Oficialmente, o corpo se perdeu no leito lodoso. Extraoficialmente, eu sempre soube que o rio não era o responsável. Cheguei às 2h48. O farol alto do jipe recortou silhuetas de tábuas e maricas. No reflexo aquoso da ribanceira, vi relâmpagos, distantes que não produziam trovão. Enquanto armava o tripé, notei pequenas marcas no concreto do vão central. Cortes circulares, como se alguém tivesse procurado extrair núcleos de material para análise. Toquei as bordas, lisas, recentes. Um vento morno soprou do lado norte, carregando cheiros de lírio do brejo misturados a algo metálico. Pensei em desistir, mas a sensação no peito, incômoda como pontada pré-infarto, dizia que eu devia ficar. Liguei a câmera térmica. Logo, vieram os pontos brancos. Cardumes de tilápias próximas à superfície, um ou outro morcego pescador cruzando rápido. Nada fora do esperado. Até 3h11 em ponto. Nesse momento, um contorno humano se materializou no visor, quase no mesmo lugar em que meu irmão despencara décadas antes. Não era apenas azul claro de calor residual, era branco radiante, temperatura muito acima do corpo humano. Sorri nervoso. Ícaro. A palavra escapou como vapor num espelho, e então a ponte respondeu. Um estalo percorreu o tablado de concreto, vibrando sob minhas botas. Cipós secos que pendiam das guardas se ergueram como antenas, alinhando-se ao contorno no visor térmico. Senti o ar rarefeito, eletrificado, e escutei um som grave, subaquático, que parecia vir de dentro das colunas. 3 batidas compassadas, eco que lembrava um coração gigantesco batendo num peito de concreto. O visor tremeluzia, pixels dançando. A figura à frente deu um passo. Eu recuei involuntariamente e pisei onde não havia piso, mas não caí. Uma força me trouxe de volta. Olhei. Os cipós, agora tensos como cordas náuticas, estavam enrolados no meu pulso direito. O contorno branco aproximou-se mais. Percebi que não tinha rosto, apenas uma massa luminosa que pulsava no ritmo das batidas. Volta para casa, parecia sussurrar direto no osso do meu ouvido, embora o ar permanecesse silencioso. Tentei lutar, sem sucesso. Os cipós começaram a deslizar pela minha pele, deixando sulcos gelados onde me tocavam. Ao mesmo tempo, testemunhei um fenômeno impossível. A estrutura de concreto se regenerava bem diante dos meus olhos, rachaduras soldando-se, trechos corroídos, revertendo-se a uma superfície lisa, quase nova. E onde o contorno brilhante pisava, surgia cimento fresco, sólido, como se cada passo devolvesse matéria à ponte. Então compreendi. A ponte não estava me chamando, estava chamando ele. Ícaro nunca caíra. Fora absorvido, transmutado em energia que mantinha aquele esqueleto suspenso. Agora, décadas depois, vinha completar a restauração. E eu fora convidado a testemunhar, ou quem sabe, a substituir a peça que faltava. O vento quente se transformou em rajada úmida. Raios quebraram o céu, iluminando tudo em estrobos prateados. As colunas vibraram mais forte e a voz interna intensificou-se. Volta para casa. Volta! Via no visor térmico minha própria silhueta começar a clarear. Temperatura subindo sem razão. As batidas nas colunas aceleraram. Senti que algo dentro de mim se deslocava. Memórias, talvez ossos, puxado para fora a cada pulsar. Num lampejo de lucidez, larguei a câmera, ergui o canivete e sequei o cipó que me envolvia. A linha vegetal se partiu, expulsando um jato de seiva escura que cheirava a ferro velho.
No imediato silêncio que se seguiu, o contorno branco hesitou, como se não esperasse resistência. Aproveitei o momento e corri, tropeçando no tripé, nos cabos, até alcançar o jipe. Liguei o motor antes mesmo de sentar. Nos espelhos, a ponte parecia crescer, alongar-se na minha direção, as vigas reconstituídas avançando alguns centímetros, como um cão que se estica na coleira curta. Quando o asfalto irregular da estrada velha substituiu a brita improvisada da servidão, tudo se aquietou. Olhei o relógio, 3h29. O coração ainda martelava no peito, mas o ar voltara a cheirar a chuva comum, não a metal oxidado. Dias depois, revelei as poucas fotos salvas antes da ruptura. Em uma delas, ampliada ao máximo, vejo 2 pontos luminosos, à beira do parapeito. Um ponto maior, o contorno sem rosto, e um ponto menor do lado, refletido na água estagnada abaixo. Era o meu próprio espectro, branco quente, como se já pertencesse à ponte. Guardei o negativo num envelope lacrado e fui embora da cidade sem planos de volta. Mesmo assim, todas as noites, quando o relógio marca 3h11, a cama inteira vibra com 3 batidas secas, compassadas. Sinto o pulso da ponte, quilômetros distante, lembrando-me de que a obra de restauração permanece incompleta e que o material para concluir o serviço carrega meu nome. História 12 Iás. Ruínas do Sanatório Santa Brígida ficam a 40 quilômetros do centro, num platô escondido entre mata atlântica secundária e lavouras de eucalipto. A estrada de acesso oficial foi aterrada nos anos 1990, mas trilheiros e caçadores mantiveram um carreiro de terra batida, que sobe em zigue-zague até o portão de ferro, ainda sustentado por colunas de granito cobertas de líquen. Ninguém do vilarejo vizinho gosta de falar sobre o lugar. Dizem que, depois da interdição, em 1978, quem tenta explorar o prédio volta confuso, ou não volta. Eu queria fotografar. Sou documentarista e vinha reunindo material sobre hospitais, pioneiros no tratamento de tuberculose. Santa Brígida foi o maior do estado. 5 pavimentos, ala de laboratórios, lavanderia própria, até cinema para os internos. Levei 2 câmeras digitais, uma 35mm com filme PMB, gravador estéreo, lanternas, GPS e baterias extras. O plano era chegar à tarde, mapear acessos, passar a noite no interior e sair ao amanhecer. Entrada inesperada às 17h40, depois de 40 minutos rangendo marcha lenta morro acima, estacionei diante do portão. Havia ali uma corrente grossa, fechada por cadeado, mas alguém serrara o metal recentemente. Espalhava-se na grama um pó laranja vivo, sem sinais de chuva. A corrente pendia frouxa, convidativa. Passei por ela com a mochila nas costas, câmeras pendendo do pescoço e senti a temperatura cair de imediato, como se aquela guarita de concreto filtrasse o calor do mundo lá fora. O pátio interno continuava amplo, cercado de palmeiras imperiais que, apesar de abandonadas, competem em altura com a fachada principal. Murais de cerâmica rachada mostravam cenas campestres, crianças correndo, pássaros tropicais. Ao centro, a estátua de Santa Brígida de Kildare jazia sem cabeça, mármore escurecido por fuligem. Quando ergui a câmera para o primeiro enquadramento, notei uma sombra recuando atrás de uma coluna. Frio na espinha. Chamei sem resposta. Registrei a foto mesmo assim, ISO 800. Foco manual na cerâmica estilhaçada. Ao revisar no visor, a sombra não aparecia. Sala dos prontuários, entrei pela porta lateral, a que deveria levar à administração. No corredor, luminárias pendiam num ângulo impossível, mas ainda assim retas, como se alguma força as mantivesse suspensas naquela posição. O piso de ladrilho hidromassagem devolvia ecos ocos a cada passo. Mais adiante, dobrei à esquerda e encontrei a sala de arquivo clínico.
Centenas de armários metálicos, gavetas numeradas de 1918 a 1978. Puxei uma gaveta ao acaso. Fichas de 1963, papel amarelado, carimbo alta em tinta roxa. Coloquei o gravador sobre a mesa e descrevi tudo em voz alta. Foi então que percebi uma pilha de pastas limpas sobre o birô principal. Papel branco, sem poeira. A primeira trazia meu nome completo, CPF e a data da minha entrada no sanatório. Amanhã. Diagnóstico: neurose traumática com delírios auditivos. Larguei a pasta no chão. O gravador, que até então captava meu relato, começou a emitir ruído branco. Depois, silêncio absoluto. Nenhuma das barras de nível se mexia. Embora eu gritasse teste, teste, na hora concluí: pilhas acabando. Mais tarde veria que as pilhas estavam cheias, mas a gravação permaneceu muda do exato instante em que pus as mãos no prontuário. Labirinto móvel, resolvi sair da ala administrativa. Contudo, ao voltar ao corredor, as paredes pareciam mais próximas. Aquela dobradiça de madeira envernizada, na qual eu confiava para orientar-me, desaparecera. Em seu lugar, havia uma porta dupla envidraçada apontando para a ala pediátrica. O layout interno mudara, não como quem se perde, mas como se o prédio tivesse reconfigurado passagens. Risquei o GPS, sinal perdido. A bússola digital girava sem parar. Decidi manter a calma e marcar visualmente cada encruzilhada com giz vermelho. Trouxe 5 bastões por precaução. A marcação sumia alguns minutos depois, o giz virava pó invisível. Comecei a fotografar cada esquina para comparar. Nas imagens, a seta vermelha permanecia nítida, mas ao vivo não havia sinal algum. O auditório pulmonar, depois de vagar 2 horas, cheguei a uma porta de vidro fumê, com o letreiro Sala de Nebulização Coletiva. Lá dentro, fileiras de poltronas reclináveis em semicírculo apontavam para um aparelho gigante. Lembrava um órgão de igreja, mas de cromado médico, com mangueiras pendendo como tubos de tentáculo. Cada assento possuía máscara individual e registro de oxigênio. O painel central piscava, alimentado não sei por qual fonte. No painel, um display analógico mostrava 14 pacientes conectados. Mas todos os assentos estavam vazios, a não ser, claro, que os pacientes não estivessem mais em forma sólida. Enquanto eu observava, o número mudou para 15. Senti um puxão suave nos pulmões, como se o ar fosse sugado. Levantei a câmera. O visor mostrava, sobre cada poltrona, um halo azulado de calor. Fantasmas térmicos, silhuetas sentadas. No assento imediatamente à minha frente, vi uma forma menor, talvez uma criança. O display alternou para 16. O ar ficou rarefeito. O cheiro químico de cânfora invadiu minhas narinas. Ignorei o instinto de correr e forcei a porta, trancada. Tentei a maçaneta 3 vezes. Na 4ª, a porta cedeu para dentro, não para fora, como se o espaço tivesse girado. Coração mecânico, corri de volta ao corredor. Ele se estreitava e dilatava diante de mim, como pulmões inspirando. Jatos de vapor escapavam de registros rompidos, compondo um sussurro contínuo. Cada vez que o vapor saía, escutava um som de batida. Tum-tums, tum-tums. Parecia um coração gigante conectado a respirador. Girei a esquina na esperança de achar a escada. Encontrei a capela. Bancos de madeira, vitrais, intactos, e um altar com Cristo de bronze. No lugar do sacrário, uma autoclave hospitalar lacrada. Sobre ela, a inscrição latina: Hoc est corpus meum. De dentro da autoclave vinha um batimento compassado, acompanhando o ritmo que já ressoava nas tubulações. Abri a tampa, vapores de formol saltaram. E lá, onde deveriam estar instrumentos esterilizados, encontrei fichas. Centenas de prontuários novíssimos, todos datados de amanhã, depois, mês que vem, ano que vem. Vi nomes de pessoas que conheço, amigos, colegas de faculdade,
até influenciadoras que sigo. Cada ficha descrevia sintomas psicológicos seguidos de encaminhar para internação permanente em Santa Brígida. Quando ergui a cabeça, a nave da capela estava lotada. Bancos preenchidos por nada visível, mas o ar densificava-se como se presenças ocupassem cada assento. O Cristo de bronze ergueu lentamente o braço, rangido surdo de metal antigo. Não foi alucinação. A sombra, projetada pelo vitral, moveu-se em sincronia. O braço apontou para mim e depois para a porta lateral, como quem indica saída. A fuga seguia o gesto. A porta lateral dava num corredor que reconheci. Era o mesmo onde eu marcarei o giz. Agora as marcas vermelhas reapareciam brilhantes, como se riscadas com neon líquido. Corri, câmera batendo no peito até avistar luz natural. Um vitral quebrado no andar térreo. Pulei sem medir distância, rasgando calça e joelho. Rolei na grama alta do pátio. Atrás de mim, pelas janelas, formou-se um brilho azulado. Dezenas de silhuetas acumuladas assistindo. O portão ainda estava escancarado. Senti cheiro de madrugada comum. Terra úmida, diesel distante. Entrei no carro com mãos trêmulas. Quando girei a chave, os faróis acenderam e iluminaram a estátua decapitada. Agora, o mármore ostentava uma nova cabeça perfeitamente entalhada. E era a minha pós-scriptum faz 3 semanas. Toda noite, às 2h47, meu telefone toca uma única vez. No identificador, Santa Brígida, ramal 16. Não atendo. Ontem, o correio entregou um envelope timbrado com o caduceu do sanatório. Sem remetente. Dentro, um crachá profissional com meu nome, foto atual e cargo. Arquivista-chefe, registro de pacientes futuros. Data de início. Amanhã. Ainda não decidi se voltarei, mas a cada toque noturno sinto o ar do quarto rarefazer, como se esperando que eu inspire o mesmo vapor canforado daquela sala de nebulização. E percebo que talvez eu nunca tenha realmente saído do prédio. Talvez o sanatório esteja crescendo, invisível, ao redor de mim, preparando-se para a minha admissão definitiva.